Aqui tem um resumo do que aconteceu hoje, né, no STF. 6 aliados de Bolsonaro tornaram-se réus hoje, né, por unanimidade, né? Então, vamos ler aqui o comecinho da matéria. Todos os ministros da primeira turma seguiram o voto de Alexandre de Moraes do STF e aceitaram a denúncia contra o Núcleo 2 da trama golpista que resultou nos ataques aos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Agora, os 6 integrantes do grupo viram réus e é aberta uma ação penal contra eles. Moraes votou para os envolvidos se tornarem réus. O relator do processo entendeu que todos os 6 denunciados tiveram um papel ativo no planejamento de golpe de Estado. O ministro ressaltou que o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu em declarações e entrevistas que havia tido acesso à minuta de golpe. Então, aqui a decisão foi unânime, né? Então, teve o Dino, o Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o Xandão no entendimento aí de torná-los réus. O ministro apontou a atuação de milícias digitais para distorcer o episódio e inflar apoio à anistia dos presos. 6 aliados de Jair Bolsonaro viraram réus hoje. Então, vamos lá, as 6 figuras. O Mário Fernandes, né, que é aquele general bem radical, que ficava muito próximo, né, do Bolsonaro. Coronel, não é? General. Então, ele está como general aqui, mas só se ele hoje ele é general, né? Não sei. Ele foi promovido depois do que ele fez, né? O ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, Felipe, imagina um cara desse, era ex-assessor do... Esse cara é de Sorocaba, esse cara. Vem morar em Sorocaba. Esse é amigo do Manga. O ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Marques, a ex-subsecretária de Segurança do DF, Marília de Alencar, e o ex-secretário adjunto da Segurança do DF, meu xará, Fernando de Souza Oliveira. Acusados podem pegar até 46 anos de prisão. A PGR acusa os 6 de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Em caso de condenação, a pena somada chega a 46 anos. Eles negam os crimes. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Aqui tem um pouco de detalhes. Aqui está de novo falando que o Mário Fernandes é general da reserva, né? Ele seria da ala radical e o responsável pelo plano Punhal Verde e Amarelo, né? Que previa assassinar o presidente Lula, o Alckmin e o Xandão. Ele está preso desde novembro do ano passado. O Silvio Ney Marcos articulou, né, aquela operação para impedir o deslocamento de eleitores do Lula aos locais de votação no segundo turno. Felipe Martins, ex-assessor, aqui tem as acusações, né, teria ficado a cargo do apoio jurídico à ruptura institucional e teria elaborado e discutido mudanças na minuta golpista. Marcelo Câmara, coronel da reserva do Exército e ex-assessor da presidência, citado como um dos líderes do monitoramento de autoridades públicas na trama golpista, que seria parte do plano para assassinar Moraes. Fernando Souza Oliveira, delegado da PF, número 2 da Secretaria de Segurança Pública. Então, tem pessoas do Distrito Federal também, né, da cúpula de segurança e também teria dado suporte às ações policiais para manter Bolsonaro na presidência, né? Inclusive o governador, né, o Ibanez Rocha, é um dos caras também que ajudou muito nessa articulação aí. Pelo menos a fazer vista grossa, né? E o Bolsonaro continua falando que não estava aqui, então se ele não estava aqui, ele não participou. Olha como ele é sem vergonha, né? Ele continua falando isso, ele continua falando que não tem por que ser violenta, porque não houve violência, ele continua falando que não haviam armas, nem armas brancas, ele fala. Ai, cara, me falta até ar, porque é tão bizarro, as imagens que a gente vê falam absolutamente por si, e existiu muita violência, aquela policial que foi abatida, né, o capacete dela foi estourado por uma barra de ferro, aquilo era o quê? Então... sem anistia, e que maravilha que todos se tornaram réus e agora que todos sejam condenados, cada um com a sua
responsabilidade. Tá aqui Maria Ferreira de Alencar, delegada da PF, a única mulher denunciada, diretora de inteligência do Ministério da Justiça, né, na época, né, ela pediu um relatório com informações sobre os locais onde Lula havia recebido mais de 75% dos votos, particularmente no estado do Nordeste, para ajudar na blitz a eleitores no dia do segundo turno. Que foi o que o Silvinense fez, né? Fez, depois. Ele passou as Silvinense. informações para eles e eles... e mesmo assim o Lula ganhou, né? Eles agiram de tantas formas para evitar a vitória do Lula e não conseguiram. Denunciados passam a responder o processo após a oficialização do julgamento, que acontece depois de trâmites burocráticos. Os denunciados passam oficialmente a responder a uma ação penal. Nessa etapa, que as defesas e a PGR podem pedir produção de provas e convocar testemunhas para depor, por exemplo. Depois desse processo, o grupo pode ser condenado ou absolvido por tentativa de golpe. Essa matéria é longa, tem outros aspectos aí, a gente separou os principais. E agora tem outros grupos aí, depois a matéria fala, que tem outros grupos que vão ser... Você vê que essa ideia foi foi penetrando em vários setores do governo de Brasília, nas Forças Armadas. Então, você tinha como se fosse um vírus ali sendo inoculado por todos os lugares. Então, você tem que dividir em grupos esse julgamento. E eu espero, que todos realmente sejam punidos, principalmente a área militar, que a área militar... E a gente sabe que existe uma articulação muito grande, né, no que está tendo no Congresso, sobre essa questão da anistia. Esse projeto de anistia é uma verdadeira vergonha, é praticamente você garantir passe livre a novas tentativas de golpe de Estado. Então, tem vários que já estão presos, né? A gente viu aí como o Felipe Martins já está preso, o Mário Fernando já está preso há quase 6 meses, né, desde novembro. Então, que militar você sabe que fica preso com certas regalias, né? Mas só isso já é um fato histórico na nossa história, né? E a gente espera que o Bolsonaro também saia logo do hospital, porque para ele poder responder, né, aos seus... E se for condenado, né, que é o que a gente espera aqui na Zona Curva. E a gente é um canal de esquerda e a gente tem lado, sim. E a gente espera que o Bolsonaro seja condenado, e porque a gente também avalia que existem... o que eles gostam de fazer, além de dar golpe de Estado, é produzir provas contra si mesmos também, né? E isso é uma especialidade aí do bolsonarismo. Você sabe, né, que eu estava vendo uma entrevista com um advogado do Silvinei, e ele dando a entender, que até o repórter bateu nele em cima disso. Bateu nele, o repórter? É bom que ele me faz perder o foco, maravilhoso, né? Que a PF fez um complô contra ele. Que a PF armou um complô contra ele. É impressionante, cara. Eles, quando estavam no governo, eles ameaçavam, eles tocavam o terror, como a gente dizia nos anos 90. E depois, agora eles estão tudo bonzinho. Nossa, anos 90 tá antigo, né? Um pouco, não é tão antigo assim, né? É um pouco, assim... Um pouco antiquado. Né? Então, hoje vocês estão vendo aqui, o Claudinho não está entre nós, né? O Claudinho... Feriadão no Rio de Janeiro. A gente teve um feriadão de 4 dias, mas no Rio de Janeiro foi de 5, né? E as escolas ainda pegaram quinta e ficou 6. Ficou 6. Então, amanhã o Claudinho estará aqui de volta, né? Vou aqui reforçar para quem está aqui conosco até agora. Se puder fazer um Pix para a gente está precisando bastante. O nosso engajamento melhorou bastante, nós estamos com mais acessos, mas não é um dinheiro aí para a gente poder pagar... Precisamos de vocês. O salário das pessoas que colaboram conosco, pagar aqui os servidores, a Giovana, todo mundo aqui, né? Não vou fazer a lista aqui, então a gente precisa muito. Graças a vocês, o nosso trabalho está crescendo. Vocês podem, aí,
quem está chegando, curtir nosso canal, curtir a gente está produzindo muitos shorts também, que isso ajuda o engajamento do canal. Todas as nossas lives viram trechos, para você tentar se informar aí, se informar de uma forma às vezes mais rápida, no dia a dia, às vezes você está num horário que você consegue se informar de uma forma mais... Então, a gente tem tudo lá separadinho para vocês. Hoje a gente se dedicou a falar muito aí dessa questão do Papa. A gente não é especialista nesse assunto, mas aqui a gente tenta trazer o máximo de informação possível aqui nessa uma hora e tem pouco. informação. E é isso, aí, amanhã galera. estamos de volta. Claudinho às 7, a gente 7h30. Combinado? Daí... Um beijo para todo mundo. Até amanhã.